preciso levar em consideração essa perspectiva histórica para que se compreender, né, como frases como, por exemplo, né, direitos humanos para humanos direitos ainda tem bastante apelo na sociedade brasileira contemporânea, porque é uma frase que tem um forte apelo emotivo, é uma frase que tem um forte apelo irracional e aparentemente ela parece solucionar, né, ou então parece oferecer uma resposta rápida aos nossos problemas diários, aos nossos problemas de hoje em dia. Porque se a gente volta pouco tempo, quem eram os humanos que não eram direitos? As mulheres que queriam trabalhar, estudar? Os negros que queriam deixar de ser escravizados? Eram essas pessoas que quebravam a ideia de um humano direito. Então, por que manter um pensamento como esse? Porque há uma tentativa, principalmente no Brasil, de desvirtuar, e eu acredito de modo muito consciente, o conceito e o entendimento de direitos humanos. E muita gente fala assim, mas bandido bom é bandido morto. Por que a gente está pensando dessa forma? Bom, existe também um histórico, a história explica isso, né? O brasileiro, no final da ditadura militar, o brasileiro ele vai começar a assistir muitos programas policiais. Por conta do fim da censura, esses programas policiais vão estar na televisão. E aí os especialistas dizem que esses programas vão gerar muito medo na população. E esse medo vai trazer um sentimento de impunidade. A polícia ficou sabendo e a polícia ia tomar providências. Mas, antes mesmo que a polícia pudesse fazer alguma coisa, o William foi atraído para uma cilada, para a denominada Casa de Caboclo. E dentro de um barraco da favela Cafezinho, William foi barbaramente assassinado. Ora, há controvérsias em dizer que esses programas policiais são de fato programas jornalísticos, porque de modo geral você retira a figura do jornalista, isso é, do sujeito que noticia o fenômeno crime, e coloca a ideia de um apresentador, o indivíduo que busca a espetacularização do crime e, por consequência, a espetacularização do medo, seguida de uma solução fácil para os problemas. Os direitos humanos não são opostos, não fazem oposição à ação policial. Os direitos humanos fazem oposição a uma má atuação da polícia, aos exageros que a polícia possa cometer. Então, os direitos humanos e a ação policial, elas andam juntas. Direitos humanos para humanos direitos. Nós estamos reproduzindo uma lógica secular que só leva a processos de exclusão e de violência por uma incapacidade de ver no outro a diversidade, de exercer a alteridade, de compreender a compreensão do outro, inclusive de quem comete um crime. Porque quando você exerce a alteridade com o criminoso, você está muito mais próximo da verdade do fenômeno do que a ignorância de querer que aquela pessoa simplesmente morra. Um professor de história foi confundido com um ladrão de um bar e espancado na zona sul de São Paulo. Ele só se livrou do linchamento porque deu uma aula sobre Revolução Francesa, quando pediram que ele provasse ser professor. Quando falamos em linchamento, pelo menos duas coisas ficam em evidência. A primeira é uma falta de distinção semântica entre os termos justiça e vingança. E nesse sentido, se conceitualmente a justiça é cega, a vingança é ignorante, uma vez que ela ignora a racionalidade e por isso tenta resolver os conflitos pela violência. A segunda, podemos dizer, que é uma característica moralista, na qual por meio do linchamento, o linchador passa por uma afirmação moral. Ele passa a se reconhecer como o aplicador da justiça, isso é, o justiceiro. Se você funcionar exclusivamente com base na vingança ou na base da redução da sua própria raiva, infelizmente a gente vai estar contribuindo muito pouco para uma sociedade que seja mais fraterna, menos violenta, menos agressiva. Quando eu ouvia falar de sistema prisional, aluno que ingressava na escola, eu tinha um certo preconceito. Mas depois da minha vivência, eu percebi que
O trabalho pedagógico, a educação, ela transforma o homem. Lembrando a filósofa Hannah Arendt, que ela escreve uma obra chamada Condição Humana, que, segundo ela, o que é direitos humanos? Eu podendo resumir toda essa análise histórica. O direito a ter direito, ou seja, direito humano não é direito humano é a base. Direito humano é você valorizar o ser humano acima de tudo. Você pode ter direito penal, civil, qualquer outro direito. Mas a base de todo esse ordenamento jurídico que é fundamental é o direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, ir e vir, que são bases hoje da nossa Constituição que não podem mais ser negociadas.